Nós percebemos aqui nas entrelinhas dos escritos do apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro, porque nós não seremos poupados das emoções. Paulo está nos ensinando que pelo poder de Deus nós somos poupados dos sentimentos. Mas em nenhum momento Paulo deixa transparecer que seremos poupados das emoções. Nas entrelinhas dos escritos do apóstolo Paulo, nós vemos que as emoções são coisas comuns, são coisas inevitáveis, as quais não podemos evitar em nossas vidas. Nós realmente passamos por emoções. Há um texto escrito por Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, esse texto é muito forte. É Paulo falando de suas experiências como apóstolo. Lembre que eu falei a princípio que o objetivo do apóstolo Paulo nesta carta é defender a sua chamada, é defender o seu apostolado. Ele então fala de sua luta, ele então fala dos seus desafios, ele fala de suas dores, ele fala de suas dificuldades. Ele quer tornar isso para a igreja de Corinto. Ele até se compara aos outros apóstolos. Eles dizem, eles são apóstolos. Ele diz, eu, muito mais. Aí, entre parênteses, falo como fora de mim. E ele vai dizer, porque muito mais. Em açoites, muito mais. Em prisões, muito mais. Em naufrágio, em jejum, em frio, em nudez, em todas estas coisas, sou mais do que os outros. É interessante notar que ele destaca aqui a sua luta, o seu sofrimento, a sua dor. E houve uma ocasião que em Éfeso, Éfeso é uma igreja da Ásia, uma cidade da Ásia. Éfeso uma importante cidade da Ásia. É interessante que em Éfeso, uma vez ele lutou contra as feras. Eu não sei que feras eram essas. Não sei se eram lobos, se eram ursos, se eram leões, leopardos, cães de variadas raças. Mas ele esteve em uma arena e lutou contra feras. E isso aconteceu na Ásia. E esse texto aqui, de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, é também um relato de algo que aconteceu com ele quando ele estava na Ásia. Olha como é forte. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Olha a palavra, de modo tal que até da vida desesperamos. Então, a emoção, o desespero, momentos tensos, momentos assim fortes, era algo como que corriqueiro na vida do apóstolo Paulo. E ele deixa transparecer que isso pode ser corriqueiro na vida de todo aquele que é chamado para servir a Deus. Mas uma coisa eram as emoções momentâneas pelas quais o apóstolo Paulo passava. Outra coisa era o sentimento que vinha posterior a estas emoções. E os sentimentos que vinham após estas emoções não eram sentimentos doentios, originários de um trauma, não.
O sentimento sempre tinha a sua origem em Deus. Ele sofreu trauma, mas o sentimento que agora estaria nele não era daquela emoção, daquele trauma, mas de Deus. Olha para o versículo de número 10, do mesmo capítulo que lemos aí, o versículo 8. Preste atenção. O versículo 10, após ele relatar que havia se desesperado da vida, aí ele diz assim, falando de Deus: o qual nos livrou de grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. O que é que se percebe aqui? Que quando ele se desesperou da vida, o desespero passou. E o que foi que permaneceu? O sentimento de livramento. O sentimento de que Deus guarda. O sentimento de que Deus está no controle. O sentimento de que Deus está fazendo a obra. Por isso que ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados.